CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. Vamos juntos com CBN Esportes até o meio-dia. No tênis, número 9 do mundo, o russo Andrei Rublev é apenas a primeira de muitas pedreiras que podem aparecer no caminho de João Fonseca em sua primeira participação num grande slam. Caso supere a primeira rodada, o brasileiro pode ter pela frente adversários de peso, como o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, e o americano-francês Tiafoe, atual 17º colocado do ranking. E agora o destaque do Guarani em preparação para o Campeonato Paulista. Bom dia para você, Lupe. Bom dia, Júlio. Ótima sexta-feira para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Atacante Luiz Miguel, de 22 anos, que estava no Alverca de Portugal, já está em Campinas e deve ser anunciado como jogador do Guarani para a temporada 2025. A informação foi anunciada pelo Mineiro, que é taxista lá do aeroporto Viracopos, em uma rádio aqui de Campinas. O Guarani ainda não se manifestou oficialmente, mas o caso foi engraçado. Tem que achar o Mineiro, hein? Tem que achar o Mineiro. Tem que achar o Mineiro pra entrevistar. Que foi personagem. O responsável pelo furo. O atacante Walter, ele mesmo, ex-Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense, está pensando em retomar a carreira aos 35 anos. Ele escolheu um clube de Alagoas, onde já defendeu o CSA, para fazer essa readaptação ao futebol e não descartou a possibilidade de ficar. Nessa semana ele começou a treinar no Guarani Alagoano, em Maceió, com 22 quilos a menos do que ele estava na sua última aparição no futebol. Daqui a pouco, informações dos times de São Paulo, as atuações de São Paulo e Palmeiras no mercado e tudo que envolve os problemas financeiros no Corinthians. Na Fórmula 1, a Aston Martin anunciou que o diretor executivo Andy Cowell será o novo chefe da equipe na temporada 2025. O engenheiro britânico é mais conhecido por ter comandado o departamento de motores da Mercedes nos últimos anos que a Mercedes teve domínio total na categoria. E agora o destaque da Macaca, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. A Ponte Preta, que vai estrear contra o Novo Horizontino fora de casa, já tem todos os reforços que foram contratados e anunciados, regularizados no boletim informativo diário da CBF. A Ponte ainda busca um zagueiro. E daqui a pouquinho, o João Brigatti é o nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. E o brasileiro Gui Santos vem ganhando espaço no Golden State Warriors na NBA. Ontem, no jogo contra o Detroit Pistons, o brasileiro fez 13 pontos na partida, repetindo a melhor marca na carreira pela equipe, e ajudou a franquia de São Francisco na vitória fora de casa por 107-104 na 32ª rodada da temporada regular. Mercado da bola, assunto para Fábio Scheib. Grande abraço, ótimo dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O Internacional anunciou o acordo com o Celtic da Escócia para a compra do lateral esquerdo Bernabé, o lateral esquerdo argentino, que foi destaque, foi o jogador considerado o melhor da posição no Brasileirão. O Palmeiras, sem Andreas Pereira, tem um interesse no jogador Jorginho, ex-Chelsea, e que atualmente está no Arsenal, mas sem muitas oportunidades. Na Copinha, o Guarani acabou perdendo para o Nova Iguaçu, mas classificou em primeiro do grupo e vai enfrentar na segunda fase o Bandeirante de Brodowski. Certo, né? Agora tá certo. Já o Corinthians encerra a primeira fase hoje encarando o Santo André. O São Paulo enfrenta o 15 de Jaú. O Palmeiras empatou ontem com o Oeste e o Santos perdeu para a Ferroviária, viu, Julio? Grande Fábio Scheib. Brodowski. Ah, cara, eu não consigo. E agora o destaque da opinião com o Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. O meu destaque é essa abertura sensacional de Fábio Scheib, cara. O mais legal foi assim, agora eu acertei. Eu não consigo.
Grande Jair. Fabião, você é um cara sensacional, meu Deus do céu. Cara, o Guarani ontem não foi bem, um jogo ruim até, contra o Nova Iguaçu, o treinador do Bugre, o Jairo, poupou alguns jogadores, né, peças importantes que estão se destacando na Copinha, mas eu acho que é manter o foco contra o Bandeirante, que o Guarani faça aí um bom jogo na próxima fase para se classificar e apagar aí esta impressão ruim que deixou justamente na última partida da fase de grupos. É isso, CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Chegou a sua vez de dirigir a inovação. Os SUVs Tigo 5X e Tigo 7 da Caoa Chery agora estão com pronta entrega. Conheça toda a tecnologia do Tigo 5X, o SUV compacto completo que é sinônimo de potência e conforto. E do Tigo 7, líder absoluto de vendas da categoria. Tigo 5X e Tigo 7 agora com pronta entrega. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Desacelere, seu bem maior é a vida. Miami Store, a sua melhor viagem nessas férias. Eletrodomésticos é na Miami Store. Conheça a linha completa da Tecnolofra, Eletromec, Frank, Bertazzoni, Samsung, LG e Tramontina. Miami Store, a sua loja de eletrodomésticos, aberta todos os dias até às 20 horas. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10:30 da manhã. Espero vocês. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Mário Quintino com informações do trânsito. Bom dia pra você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. São boas as condições para o nosso ouvinte que segue na Avenida Brasil em Campinas, apesar da movimentação um pouco maior já na chegada para Orozimbo Maia. Então, atenção ali no trecho, depois melhoram as condições. Quem vai em direção da Teodoreto encontra boas condições em toda a extensão da Avenida Brasil. E vale a gente trazer também uma atualização, Júlio, da Campinas Montemor. A gente acompanhou mais cedo, teve um tombamento de um caminhão à altura do quilômetro 11 em Hortolândia, na pista sentido Campinas. A informação da concessionária é que a pista foi liberada, então nosso ouvinte já segue ali sem dificuldades desse acidente, não teve nenhum ferido. E mais à frente, para quem vem ainda em direção de Campinas, tem obras à altura do quilômetro 6, atenção na passagem pelo Rosolém em Hortolândia também, para quem vem aqui em direção de Campinas. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN agora 11:14. Você sabia que foi a Monroe que inventou os amortecedores dos carros? E não pararam por aí. Hoje seguem desenvolvendo tecnologias para garantir a sua segurança e conforto. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A excelência acadêmica da Lumiar se reflete em práticas pedagógicas inovadoras, que promovem o desenvolvimento integral dos estudantes. Aqui o foco está no pensamento crítico, na criatividade e no potencial único de cada aluno. Com uma infraestrutura moderna e uma equipe de professores altamente qualificados, Lumiar prepara para o futuro. E os resultados no SAEB, Enem e vestibulares confirmam o sucesso dessa jornada. Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. EP Agro.
No EPAgro desta semana, a produção de feno, um alimento muito importante para equinos e bovinos. Vamos contar como é o dia a dia da produção, que transforma capim em dinheiro. Os detalhes no EPAgro deste sábado, às 7h15 da manhã na IPTV, às 9h30 aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Bom dia, rumores indicam que grandes emissoras já estão negociando para lançar o taxista para o reality show Taxi News, informações a 1.000 por hora. É o Alexandre do Nova Europa, cara, o mineiro. Sensacional. O mineiro se consagrou ontem lá na nossa parceira Rádio Bandeirantes, né? Dedurando o reforço do Guarani, viralizou isso. Cara, a entrevista foi sensacional. É muito bom. E ele tentando assim, qual que é o seu time, Luiz Miguel? E o Luiz Miguel, não posso falar não. Foi muito bom. Foi muito bom. Precisamos achar o mineiro, cara. Temos que achar aí, se alguém conhecer aí o mineiro taxista, mande aí pra gente porque estamos atrás dele. Rogério Bugrino, como lemos Kawasaki, então Brodowski. Manda aqui o Rogério Bugrino. O Derivaldo tá mandando aqui, Júlio, Lupe, toda a equipe CBN, nesse momento aqui no Alphaville. Tô igual o nome. Tá fazendo sucesso a abertura aqui do Fábio Scheibe aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, amigos da CBN, feliz 2025 para todos. Essa história do furo de reportagem do Mineiro foi sensacional. No táxi do Mineiro, para rodar agora, existe a bandeira 1, a bandeira 2 e a bandeira do Mineiro. Abraço para vocês, Carlos Mucim. Tá escrevendo aqui no WhatsApp também da CBN, o nosso ouvinte grande, Carlinhos Mucim. Bom, você pode continuar mandando a sua mensagem 991-869070, 991-869070. Se você de repente for motorista aí de aplicativo ou taxista e tiver algum jogador, algum reforço dos times de Campinas também, já manda pra gente também aqui, porque de repente vai que a moda pega, a gente quer se beneficiar também. Daqui a pouco a gente explica a história do taxista mineiro e o possível reforço do Guarani, o Luiz Miguel, que estava no futebol português. O Cristiano Salvione tá mandando aqui no nosso WhatsApp, sextou, nunca te pedi nada, Carlão, imita o Galo aí pra nós. Que história é essa aí, Carlão, do Cristiano Salvione? O Galo forte e vingador, Atlético Mineiro? Não foi o Galo que eu imitei, o Galo é o cabelo, eu imitei o cachorrinho, esses poodles, né, que eles latem de uma maneira até ardida. Eu adoro cachorro, mas tem hora que os latidos incomodam um pouquinho, aquele... Sabe? Sim. Então, cara, eu acho assim, que eu imitei no Arena e fez um certo sucesso. Uma homenagem aos poodles. Lá em casa nós temos a Pituca, que ela tem vira-lata, né? Sim, sim. Entre a mistura tem o Pincher. Então, assim, ela Pincher também. O Pincher tem um latido. Ela tem a personalidade do Pincher. E o latido dela acompanha também. Impressionante. Ô, Fábio Scheibe, mercado da bola, alguma grande bomba nesta sexta-feira? Como estamos cessando no mercado? O zagueiro Davi Luiz, ex-Flamengo, não teve contrato renovado com o Flamengo, está perto de ser anunciado pelo Fortaleza, viu, Júlio? Fortaleza fez uma oferta para ele, como está livre no mercado. Nas férias ele já tinha aparecido usando uma bermuda do Fortaleza, causou muito alvoroço lá no Leão do Pici. Agora pode se concretizar essa negociação, então, Davi Luiz podendo reforçar o time do Fortaleza. Já o Palmeiras, que não tem uma resposta do Fulham quanto Andréas Pereira, ainda insiste no negócio. Uma outra opção que surgiu ontem no mercado para o Palmeiras é o volante, meio-campista Jorginho, né? Brasileiro naturalizado italiano. Bom jogador. Estava no Chelsea antes, depois passou, agora está no Arsenal, né? Mas não está tendo muitas oportunidades no Arsenal. Palmeiras pode buscar essa solução caso não feche, então, com o Andréas Pereira. Já o São Paulo entrou na briga para contratar o Natanael, lateral direito de 22 anos do Curitiba, que tinha negociações avançadas com o Atlético Mineiro, mas o São Paulo se mostrou interessado também. São Paulo tentando se reforçar. Lembra do Vitor Sá, aquele atacante do Botafogo? Hoje em dia ele está lá na Turquia e despertou interesse também do Vasco, do Internacional e do próprio Santos. O Santos que não deve permanecer com Julio Furch,
atacante vai ter o contrato rescindido, já que Tiquinho Soares está chegando, então o Santos deve liberar o argentino. E outra especulação do mercado da bola, o Internacional está perto de anunciar o atacante colombiano Carboneiro, do Racing, foi campeão da Sul-Americana pelo Racing, pode chegar ao time do Beira-Rio emprestado por uma temporada. Pois é, né? Um mercado... Pelo menos eu tenho a impressão que os clubes estão mudando a estratégia, né, Carlão? Cada vez mais apostando na permanência dos jogadores e da base, né? De uma temporada para outra. Principalmente estas equipes que o Fabião acabou de citar, que foram equipes que tiveram um bom 2024, né? Tirando o Santos, né? Teve um bom, mas, claro, né? Série B não é o lugar do Santos. Mas, por exemplo, o Palmeiras... gastou uma enormidade, mas contratou pouco até agora, né? Flamengo sequer contratou, Corinthians também não vai contratar. O Inter trazendo aí o Carboneiro, mas poucos reforços em virtude também da boa campanha de 2024 e o próprio Fortaleza, né? Se acertar com o Davi Luiz, é claro que é interessante, o Davi ainda tem uma lenha para queimar, mas também não está anunciando contratações a todo instante. Acho que em virtude também, né, do bom retrospecto ou da boa temporada que fez em 2024, as equipes estão mais comedidas. Muito bem, 11h22. Ainda não logrou isso, né, Lupe, nosso convidado, né? Logrou? Logrou, Acho mas que caiu, hein? Teve um Acho barulho. que caiu. Logrou, mas não logrou. O João Brigatti porque é o seguinte, nós temos uma entrevista agendada, o João tá lá em Bragança Paulista, né, onde a Ponte realiza a pré-temporada. Ele vai nos atender aqui via telefone para uma entrevista para fazer esse balanço das primeiras contratações, prospectar quem sabe mais algum reforço para a Ponte, só que assim a qualidade de comunicação lá é um pouco complicada. Valmir Bortoleto está se esforçando ao máximo para colocar novamente João Brigatti na linha. Mas a gente vai aqui tocando uma bola enquanto isso, Júlio Nascimento. Perfeitamente, meu caro Antônio Lupe, atendendo mais ouvintes aqui do nosso WhatsApp. O Mineiro apareceu ou não? Tá fazendo muito sucesso, cara, o Mineiro aqui no nosso WhatsApp. O nosso ouvinte aqui, Guilherme Rodrigues, Guilherme Douro Verde, que o Fabião... Não, que isso, Guilherme, calma aí, cara. Calma. Não, o Fabião Tá falando Fabião é comprometido, né, Fabião? Claro, cara. Demorou pra responder. Não, fiquei meio sem jeito. Grande, Guilherme. Que hoje transportes... Parece que tá ok. JP de Moraes mandou uma mensagem aqui. Obrigado pela mensagem, JP. Temos, Valmir Bortoleto. Bom, muito bom. Estamos aqui na linha, então, com o nosso convidado aqui, João Brigatti, coordenador, né, nessa função nova na equipe da Ponte Preta. João, aqui é o Júlio, muito obrigado por estar atendendo o CBN Esporte, seja muito bem-vindo, muito obrigado por conceder esse tempo para que a gente possa falar da preparação da Ponte para 2025. Brigatti, bom dia. Bom dia, Júlio, é sempre um prazer falar com vocês da Rádio CBN, aproveitando, já são 10 dias, né, do ano de 2025, mas aproveitando a oportunidade de desejar um feliz 2025 maravilhoso, que seja abençoado para todos nós e todos os nossos familiares, tá ok? Igualmente, Brigatti, que seja uma temporada melhor, né, para a Ponte Preta depois de um 24 sofrido por torcedor. Aliás, você, o Eberlinho, o Roberto Valentim, trabalhando ativamente no mercado, né? Em comparação com outras equipes, a Ponte tem um número de reforços bem elevado, né? Comparado aos concorrentes, né? E tá faltando pouco para fechar essa lista, Brigatti? De repente é Barcelos e mais um? Na verdade, não adianta a gente ficar aqui lamentando, né? O desastre que aconteceu em relação ao Campeonato Brasileiro, o rebaixamento da Ponte Preta. Se a gente ficar toda hora só pensando nisso, obviamente que estamos tristes, estamos chateados, né? Mas o que nós temos que fazer é trabalharmos para mudarmos esse cenário e a gente poder iniciar o ano de 2025, já que tem um campeonato paulista que é muito complicado pela frente, temos a Copa do Brasil inserida, a Ponte Preta também, e uma situação de que o objetivo maior dentro desse ano é o acesso da Série C para a Série B, retornar para a Série B, onde a gente, infelizmente, a gente se encontra hoje na Série C. Um campeonato muito complicado, um campeonato difícil, não vamos lá pensar que porque a Ponte vem de uma Série B que a gente terá alguma facilidade em relação aos jogos. A gente já conhece bem essa divisão aí, temos passado
para os atletas, enfim, todas as entrevistas também, alertando a vocês da imprensa, o nosso torcedor, que será um ano de dificuldade, e para isso, né, nós entramos num consenso, diretoria chefiada pelo presidente Marco Edelin, pela nossa comissão técnica, pelo comandante Alberto Valentim, de que seria necessário uma reformulação de um grande porte do nosso elenco. E é isso que nós temos feito, né? Trabalhado bastante, um mercado muito inflacionado, um mercado escasso de atletas de qualidade, mas acredito, né, que com muita habilidade, com muito trabalho que nós tivemos nesses últimos dias aí de 2024 e agora também de 2025, conseguimos formatar, né? Ainda não finalizamos o elenco, mas conseguimos trazer atletas que venham qualificar o nosso elenco e que possa dar uma cara, né, totalmente diferente para a Ponte Preta e, logicamente, para a nossa torcida, que merece, né? Merece uma equipe competitiva, e é isso que a gente tem tentado fazer, buscando esses atletas de qualidade, principalmente de personalidade, para vestir a camisa da Ponte Preta. Antônio Lupe, João Brigatti, à sua disposição. Lupe. Opa, grande João Brigatti, como ele já disse, feliz ano novo, né? Que seja um ano de muito sucesso para todos que estão envolvidos nesse processo de resgate da Ponte Preta, como já foi falado pelo João Brigatti. Ô João, é o seguinte, eu queria abortar aqui alguns assuntos, principalmente dessa lista de jogadores contratados. Foram 15 até agora, né? Restam alguns, e a gente percebe aí que a maioria desses jogadores na casa aí dos 30 anos, até mais, né? E alguns jogadores com contrato até 2026. Eu queria que você destacasse como foi feita, né, o convencimento desses atletas, que na minha opinião são jogadores que têm mercado em Série B de Campeonato Brasileiro, de que forma com que vocês, responsáveis por montar o elenco, negociaram com esses jogadores, e se essa questão de ter atletas na casa dos 30 ou mais foi uma estratégia da Ponte Preta, João. É sempre um prazer falar com você, Lupe. A gente já tem um longo, né? Uma longa amizade aí dentro do cenário esportivo, né? Principalmente você cobrindo a Ponte Preta. Lupe, é uma situação, hoje nós estamos com 16 atletas contratados, tem mais 2 se apresentando hoje na Ponte Preta, por força de ainda não ter assinado o contrato e não ter finalizado os exames, para não poder divulgar os nomes. São atletas que nós buscamos, que tentamos mesclar em relação à idade. A gente via e entendemos também, né, juntamente com a comissão técnica, juntamente com a nossa diretoria, de tentar trazer atletas obviamente um pouco mais experiente, mas com saúde, né? Saúde física, saúde mental, que já tenha passado por situações adversas dentro da sua carreira, que isso te dá, né, uma casca maior para poder suportar a pressão que é na Ponte Preta. E esse ano, ainda mais devido, né, a essa situação que nós, infelizmente, a Ponte Preta está inserida na Série C. Então, assim, será uma cobrança muito grande, e o pensamento nosso foi, sim, de trazer atletas um pouco mais experientes, mas inserido, né, tudo aquilo que eu disse já em relação à saúde física, à saúde mental também, para que a gente possa ter uma equipe equilibrada, possa ter uma equipe, na verdade, que tenha 2 atletas, cada posição de qualidade, né, para que o Alberto Valentim possa, dentro do seu trabalho, ter, né, essas opções dentro dos jogos, que são partidas em sequência no Campeonato Paulista, e a gente possa ter uma equipe equilibrada, que eu acho que é uma equipe aguente essa pressão, né, principalmente no início do ano aqui, para que a gente possa ter um ano vitorioso. Carlão de Freitas, Brigatti na escuta. Carlão. João, bom dia, João. Tá vendo como é? Bom, Carlão, bom dia, Carlão. Prazer falar contigo, irmão. Prazer é todo meu. Você deveria ter... Manda um abração pro seu pai. Já com certeza. Mas você deveria ter vindo antes, porque aí a gente só falaria de resenha, só contaria história. Agora você vem dar entrevista aqui como homem forte da Ponte Preta e tem que ficar explicando o problema, João. Não é homem forte, né? Mas assim, a gente procurar, dentro dessa nova função, né, Carlão, a gente poder pôr a cara no mercado, né? Trazer e trazer um convencimento para os atletas também. Acho que isso foi muito importante, por isso
esse número grande de contratações e de qualidade também dentro do nosso elenco, né? Então, acho que o respeito que a gente tem e teve na nossa carreira também, como jogando futebol e sendo como treinador também, acho que dá um respaldo grande em a gente poder, né, ajudar a Ponte Preta nesse momento aqui, porque a gente precisa deixar a Ponte Preta na Série B nesse ano aqui. João, eu já falei até no ar que, cara, eu acho que até pra sua carreira ou pra sua saúde mental, acho que você tinha que se livrar um pouco desse negócio de Ponte Preta, mas é aquele famoso bichinho, né, que pica e é complicado. Ô João, você disse sobre o desastre, né, sobre esquecer o desastre de 2024, e eu acho que você tem toda a razão, e você é um cara que prega o otimismo, é um cara de muita energia e energia positiva, porém foi um rebaixamento muito doído, João, um rebaixamento em que a torcida realmente não consegue esquecer, e o 2025 vai ser desafiador em virtude disso. E você, João Brigatti, como um pontepretano, um rapaz do São Bernardo, um cara das arquibancadas do Moisés Lucarelli, o que fazer para essa diretoria recuperar a credibilidade, resgatar o torcedor da Ponte Preta que está tão triste e acabar com essa polarização política que arrebenta a Ponte Preta, João? Então, Carlão, na verdade não é esquecer, né? Isso aí será lembrado por muitos e muitos anos, infelizmente. Mas, nesse momento, a gente tem que trabalhar. É o que a gente tem feito, né? E tirar experiência desse desastre, como eu disse, que foi o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. É terrível para o clube, para a entidade, para a torcida, enfim, só que nós temos que arregaçar as mangas e trabalharmos como a gente tem feito. Como que se resgata isso, né? Primeiro, você reconstruindo uma estrutura física para o clube, para a entidade, para que os atletas venham e tenham um CT viável para poder treinar, um campo ótimo para poder fazer o seu trabalho também, que são os treinamentos nos jogos, enfim, estrutura física. Mas, por outro lado também, uma estrutura do lado político, né? Do lado de que a diretoria cumpra com seus deveres, que é pagar religiosamente em dia, como tem feito desde dezembro de 2023, né? Ao longo do ano de 2024, os pagamentos religiosamente em dia. Por isso, né, da dificuldade que nós tivemos no início de 2023 para contratar atletas que não vinham para a Ponte, né, devido a situações aí, em 2024, início de 2024, por uma situação de atraso de salário que se comenta no país todo. Então a Ponte Preta está conseguindo sim, através do seu presidente, através da diretoria, e nós, da comissão técnica também, resgatarmos, né, esse lado positivo da Ponte, porque a camisa é muito pesada. A camisa da Ponte é muito forte no cenário nacional e não pode jamais, né, se dar o luxo de estar numa situação dessa, perdendo para a equipe inteligente dentro do futebol nacional. A Ponte tem que resgatar, sim, né, esse de torcida, que jogar dentro do é uma para o adversário, então a gente tem que resgatar essa situação com a Ponte. Logicamente, a gente pede o apoio de vocês da imprensa, que são formadores de opiniões, a gente não está pedindo para não criticar, né, mas acho que crítica em excesso também não leva a nada. Então a gente, com vocês, vem passar um lado positivo para a torcida, que venha ao estádio com um lado mais aflorado, um emocional mais aflorado para o lado positivo. Isso, com certeza, vai nos ajudar bastante. Entendeu, Carlão? Boa. É isso. Brigatti, até aproveitando, né, que você entrou nesse assunto sobre às vezes as exageradas críticas e tudo mais, eu acho que, e aproveitando a tua presença, é algo que eu já inclusive mencionei pro próprio Eberlinho, sei que não depende só de você isso. Mas existe, viu, Brigatti, um distanciamento muito grande da Ponte com a imprensa, e isso acaba gerando um distanciamento ainda maior da torcida. Por exemplo, há muito tempo a imprensa não pode acompanhar um trabalho, então a gente não consegue às vezes explicar para o torcedor por que tal estratégia no jogo funcionou ou deixou de funcionar. Às vezes isso acaba gerando até uma pressão, você sabe disso, nas costas do técnico, e muitas vezes quando a imprensa participa, a gente pode contextualizar muitas coisas para o torcedor. Por exemplo, ontem a informação que nós tivemos é que teve um jogo treino com o Taubaté, entre ontem e hoje. A gente não tem uma informação sobre esse jogo treino, entendeu? Então, muitas vezes
a torcida fica ainda mais irritada, mais distante nas arquibancadas, porque existe hoje em Campinas, isso não é exclusividade da Ponte, nós falamos disso ontem, um distanciamento muito grande com a imprensa, e nós somos muitas vezes esse elo entre o clube e as arquibancadas. Então eu acho que é um ponto também que eu estou propondo a vocês a refletirem, repensarem muita coisa, porque o torcedor da Ponte está chegando pro Campeonato Paulista sem saber informações do time. A única fonte de informação é a assessoria de imprensa. Isso não é suficiente, Brigatti. Exato, eu concordo plenamente com você. Antigamente tinha o setorista. O setorista, né, que acompanhava todos os treinamentos, mas isso modificou o país todo, mudou o país todo, em todos os clubes, né? Só que está sendo diferente. Desde a minha chegada, inclusive com o Paulo Santana, que é o assessor nosso de imprensa, 2 vezes na semana a gente recebia a imprensa dentro do CT lá para poder treinamento, fazer algumas entrevistas com atletas, comissão técnica, enfim, é questão de acertar e alinhar com o Santana, que é o nosso assessor, para que a gente possa dar essa liberdade de vocês também adentrarem o CT para poder passar informações para o nosso torcedor. Isso é muito importante. Dentro de uma situação de pré-temporada como nós temos agora, geralmente a gente sente que só tem informações através do Paulo Santana. Mas isso pode mudar, não tem problema nenhum. Já mudou desde o ano passado, já estava recebendo alguns companheiros de vocês da imprensa, de TV, de rádio. É só alinhar com o Paulo Santana que a gente vai deixar 2 semanas aí para entrarem lá para poder fazer esse tipo de entrevista com a comissão técnica, para deixar, logicamente, o nosso torcedor mais informado. É isso. Bom, mais alguma dúvida, Antônio Lupo, Carlão? A gente tá só com algumas falas do Brigatti estão sendo cortadas por conta da telefonia, né? Acho que o Brigatti tá em Bragança, né, Brigatti? Estamos em Bragança. Eu peço sempre desculpa, porque a internet aqui está ruim. Choveu, né, devido à chuva que está tendo nesses dias. Mas está dando para ser claro a entrevista com vocês, né? Tá. Ô, João, só para finalizar, você falou que hoje chegam mais 2 atletas, você não quer falar o nome por conta da questão contratual. Falta algum outro setor da Ponte que vocês ainda buscam no mercado? A gente percebe ali formando, né, o grupo da Ponte, sistema defensivo, ainda cabe mais um reforço e vocês estão procurando? É exatamente isso. São 2, na verdade. Um zagueiro que está vindo de fora do país, que já foi convocado para a sua seleção nacional também, né? E mais um lateral esquerdo que aliás está chegando hoje em Campinas para poder realizar os exames médicos, clínicos, né? E nós temos que assinar o contrato e se juntar aos demais jogadores daqui em Bragança. Então, assim, nós estamos esperando mais um atacante para totalizarmos aí 19, 20 contratações. A gente possa, logicamente, reformular bem esse elenco aqui, como eu já disse, tem um elenco de cuidado para que o Alberto Valentim possa trabalhar. Esse lateral esquerdo aí conhece bem a Ponte, né? Não vai ter problema no GPS, né? Eu acredito que não tem, já é de qualidade, já esteve na Ponte, vocês sabem, eu não posso dizer o nome ainda. Mas é aquele lá, né? É aquele lá. Tá vendo, João? Você vai dando corda, João, tá vendo? Aí não adianta dar a mão, ele quer o braço, não tem jeito. Né? Ele não pode falar, mas ele pode dar dica. Só após a realização dos exames e assinatura do contrato. Não, ele não pode falar o nome, mas se eu falar, João, é aquele que pra chegar no estádio ele não precisa de GPS, ele já conhece bem Campinas. Ô João, qual foi o saldo aí nos jogos treino? Foram mais vitórias? Ele tava o gorilão quando fazia o... Boa. Ô João, o saldo aí nos jogos treinos foram saldos positivos, vitórias? Como é que foi essa preparação? Na verdade, por isso a não divulgação em relação a isso, que o menos importante nesse momento, eu acho que todo mundo quer vencer, né, deseja isso, mas sim, avaliarmos o trabalho que está sendo feito, principalmente do Roberto Valentim, que é excelente, um trabalho de muita qualidade, tenho certeza que ele será muito feliz juntamente com a gente aqui, porque vem uma série de treinamento muito pesado, muito puxado. E quando você treina 1 ou 2 jogos, é justamente para você ver qual é o sistema de jogo que será utilizado, o atleta que se adapta a uma função, a outra função, enfim, são situações de estudos, né,
do treinador. Independente de resultado, eu acredito que foi muito valioso. Nós fizemos em Atibaia também, logo após o Natal, no dia 26 ao dia 30. No dia 2 a gente se apresentou novamente, viemos para Bragança Paulista. Estamos indo segunda-feira já para Novo Horizonte para poder finalizarmos essa situação de temporada e iniciarmos o Campeonato Paulista, um jogo muito importante e muito difícil contra o Novo Horizonte. Tá aí. João, ano passado, 2023 também, mas 2024, muitas críticas com relação à condição física do Elvis, é sempre a mesma história, tecnicamente é um jogador inquestionável, né, um dos grandes camisas 10 dos últimos tempos que passaram pela Ponte Preta. Agora, como que ele tá para 2025? Se ele estiver fininho, ajuda, hein? Eu acredito que o Elvis é importante, né? Sempre foi e será importante enquanto estiver inserido, né, no processo aqui como atleta de futebol. Eu acho que ele teve tenho certeza que teve uma consciência muito grande nesse final de ano. É um atleta que se apresentou dentro aceitáveis, né? Dentro do percentual de gordura. Tem trabalhado muito, se esforçado muito, estando no time de cima, estando no time de baixo. Ainda não tem nada definido pelo Alberto Valentim, mas enfim, acredito que o Elvis, principalmente nesse início de ano aqui, vai nos ajudar demais, pode ter certeza disso, principalmente no propósito em relação à sua condição física, né? Porque qualidade técnica, todos nós sabemos que o Elvis tem de sobra. Maravilha, João. Agradeço, viu, o tempo que você disponibilizou a nós aqui da CBN. Microfones abertos, que a comunicação melhore aí para que você consiga transmitir para o torcedor da Ponte tudo aquilo que diretoria, comissão técnica e elenco querem passar aí para 2025 e, acima de tudo, que seja uma temporada de sucesso para todos vocês, viu, João? Acho que caiu. Caiu? O sinal estava muito ruim, mas depois o Lupe vai ligar lá para o João para agradecer a entrevista. 11h43, intervalo aqui no CBN Esportes, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas. Bronco Sport, muito mais SUV em todos os ângulos, performance off-road, tecnologia de ponta e segurança para todos os desafios, com taxa zero e super avaliação do seu seminovo Ford Ranger, a picape perfeita, mais tecnológica, robusta e segura, a pronta entrega. Venha fazer um test drive. Quem compara, compra. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Desacelere, seu bem maior é a vida. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. E o ano de 2025 não começou legal pro vôlei Renata. Ontem lá em Goiânia, a equipe de Campinas perdeu pro Goiás por 3-1. O destaque da equipe de Campinas foi Bruno Lima com 26 pontos. Derrota que ainda mantém a equipe entre os primeiros colocados da tabela, mas agora depende aí de outros resultados para saber se o vôlei Renata termina ou não na 3ª posição após aí o início do retorno da Superliga Masculina. O próximo compromisso acontece quarta-feira, no dia 15, às 6 horas da noite, contra o Blumenau, em Santa Catarina. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Miami Store, a sua melhor viagem nessas férias. Acessórios para a cozinha é na Miami Store. Conheça a linha completa da KitchenAid, Le Creuset, Tramontina e Oster. Miami Store, a sua loja de acessórios gourmet, aberta todos os dias até às 20 horas.
Chegou a sua vez de dirigir a inovação. Os SUVs Tigo 5X e Tigo 7 da Caoa Chery agora estão com pronta entrega. Conheça toda a tecnologia do Tigo 5X, o SUV compacto completo que é sinônimo de potência e conforto. E do Tigo 7, líder absoluto de vendas da categoria. Tigo 5X e Tigo 7 agora com pronta entrega. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 46 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Agora para atualizar informações antes do Guarani. Sim. Quer só passar a régua em alguma informação da Ponte? Ficou pendente? Bom, não, então, acho o que Barcelos, só pra quem não entendeu, é o Barcelos, lateral esquerdo, e um zagueiro que vai chegar. Então, ele falou hoje, né? É. Hoje. Talvez não fale português esse zagueiro aí, tá? Mas por Vamos quê? aguardar. Não, pode até falar português, mas talvez a língua, o idioma... Como é que fala? É o Akin que tá voltando? Não. Não é, é uma brincadeira, tá? E o outro jogador possivelmente pode ser um Derlei, né? Ex-Paysandu que não foi oficializado ainda. O atacante, que ele citou um atacante, pode ser o Derlei. Mas vamos aguardar aí os próximos passos da Ponte. Ô, Júlio. Apenas falando sobre a Copinha, né? Desculpe ter interrompido aí também, mas a Ponte decide hoje o futuro, né? Na Copinha, 1h da tarde, daqui a pouquinho contra o IAP do Maranhão, um empate, coloca a Ponte em primeiro do grupo e enfrentará o Votoporanguense na próxima fase, a segunda fase. Caso seja derrotada pelo IAP, classifica em segundo e enfrentará o Botafogo Carioca. Ou seja, o empate, então, coloca a Ponte em primeiro do grupo. Bem lembrado. Aliás, já vamos fazer essa transição com Copinha, Lupe, porque o Guarani perdeu pro Nova Iguaçu com o time reserva, mas confirmou o primeiro lugar do grupo, na frente do Galo, e enfrenta agora o Bandeirante. Isso. Na segunda fase. O Guarani, ele teve esse, entre aspas, luxo, né, de poupar atletas nessa última partida contra o Nova Iguaçu, que aconteceu ontem à noite na cidade de Franca, estádio Lancha Filho, derrota pro Nova Iguaçu por 1-0. Kaique foi quem fez o gol da equipe carioca na reta final do jogo, aos 40 minutos. Tecnicamente foi um jogo bem ruim, como eu disse no Bom Dia Cidade hoje. Dormi no jogo, mas acordei e consegui ver o gol do Nova Iguaçu. Guarani não conseguiu manter o mesmo desempenho das duas últimas partidas, né, das primeiras partidas, mas a gente entende que foi feita essa estratégia para poupar jogadores. Guarani classificado na primeira colocação do grupo, 6 pontos, mesmo número de pontos que o Atlético Mineiro, porém o Guarani teve um saldo de gols melhor no critério de desempate e por isso, mesmo com a derrota, terminou na primeira colocação. O adversário é o Bandeirante de Brodowski. Aonde fica Brodowski? Brodowski é uma pequenina cidade na região de Ribeirão Preto e Brodowski é mundialmente conhecida porque foi ali, em Brodowski, que Cândido Portinari, um dos maiores pintores do Brasil e conhecido mundialmente, ele nasceu e fez as suas obras. Inclusive existe um museu na cidade, fica... Você tá lendo isso? Não tá lendo, cara. Não. Fica aqui eu sou da região, cara. Aqui é 016. E o que acontece? Ali, em Brodowski, tem um museu muito legal, com as obras, com objetos. O Cândido Portinari, ele é conhecido aí por descobrir ou inventar cores diferentes, então assim, é bem legal. E o Brodowski, que é o caçulinha, né, da Copa São Paulo, primeira participação, e que tem uma equipe que disputa o torneio amador da Federação Paulista fortíssimo, é o tricampeão desse torneio, e agora revelando aí atletas pro Brasil através da Copa São Paulo. O Brodowski é o adversário do Guarani, data e horário e local ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol. Maravilha. Bom, os times da Copinha avançando para a segunda fase, né, Carlão? E alguns nomes aí acho que vale a pena as comissões técnicas monitorarem. A transição é difícil, mas eu acho que é um caminho para o Guarani. Sim, sem dúvida. Jogadores que estão demonstrando aí qualidade, né? É claro que a gente não pode cobrar uma resposta imediata desses atletas. Uma coisa é uma Copa São Paulo, outra coisa
uma categoria profissional de um Guarani Futebol Clube. Agora, é claro, em algum momento, extra classes apareceram, um Luizão, um Amoroso, né? Estas coisas que de nunca mais e nunca mais aparece. Não vejo nenhum jogador desta maneira, porém são jogadores que podem ajudar sim. Vitor Albanês, gostei muito do camisa 10, João Marcelo já demonstrou aí um faro de gol, Léo Porfírio já teve oportunidade no time de cima, Pedro Manuel também, o garoto Nogueira. Então a gente fica na expectativa de como o Guarani vai utilizar estes meninos para a temporada 2025 e muita atenção nos contratos, né? Porque a partir do momento que um jogador do Guarani aparece em rede nacional, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, Pedro Manuel fez um golaço, os gaviões começam, né? Então tem que ficar esperto no contrato pro Guarani não ficar aí a ver navios em caso de transferência. Perfeitamente. Agora, vamos explicar, contextualizar a história do Mineiro? Vamos lá. Sensacional. Ontem nós estávamos aqui no período da tarde, inclusive mandei uma mensagem para algumas pessoas lá no Guarani envolvendo o nome do Luiz Miguel, que é um atacante de 22 anos que estava no Alverca de Portugal, revelado pelo Paulista de Jundiaí, tá há muito tempo lá no futebol português, que pintou que ele poderia ser um dos novos nomes no ataque do Guarani, que é um setor que precisa de novos reforços, né? O Guarani tem só o João Vitor oficializado até o momento como atacante. A gente sabe que o Matheus Sete está treinando. Hoje levantei que o Renan Bernabé está treinando também, Figueirense. O Samuel Ex-Vitória está chegando, o nome que nós mencionamos anteontem. E aí pintou o nome do Luiz Miguel. Enquanto apurávamos, começou a viralizar uma participação do Mineiro, taxista, que estava em Viracopos, na nossa co-irmã, né, a Rádio Bandeirantes, onde o Mineiro estava explicando que estava levando o Luiz Miguel do aeroporto lá para o Guarani para assinar contrato e passar por todo o protocolo. O Guarani está tentando blindar os reforços porque tem sofrido com a concorrência. O Guarani tomou chapéu por alguns jogadores. Então, assim, para parar com isso, para não vazar nomes, todo mundo tá tentando despistar a imprensa. Só que foi lá o Mineiro acabou revelando que o Luiz Miguel tá chegando, né, Lupe? Isso, o Luiz Miguel, atacante, deve ser mais um jogador do Guarani para a temporada 2025. Ontem, inclusive, até aproveitando o gancho, nós estávamos realizando ali, né, as posições, os remanescentes e os contratados, e ficamos preocupados com o número de jogadores do Guarani. A gente tinha 22, em contato com a assessoria eles falaram que esse número é maior um pouco, nós chegamos ali a 25, né? Esquecemos de alguns e outros que já estão treinando ainda não foram oficializados, mas é uma situação que preocupa o torcedor do Bugre em relação a essa demora pelos anúncios, porque é o seguinte, segundo o regulamento do Campeonato Paulista, a Paulistão começa quarta-feira, dia 15. No dia 13, os clubes precisam enviar os contratos, não precisa estar no bid, precisa enviar os contratos para a federação através do sistema online e claro que o jogador com o contrato, automaticamente o clube pode registrar esse jogador do boletim informativo diário da CBF. No dia 14 é necessário apresentar aí parte da lista com os 30 nomes, não precisa estar completa, mas com jogadores inscritos para a primeira rodada. E até acompanhando o bid, o Guarani, ele regularizou poucos atletas, né? O Alan Santos e a renovação de contrato com o Anderson Leite. Então existe sim uma certa preocupação, mas como o Júlio explicou, existe aí uma preocupação com esses atletas, mas a expectativa fica por conta dos anúncios. Acho que a partir de hoje, final de semana também, e na segunda-feira, esses atletas que o Guarani estão contratando, né? O Guarani está contratando para a temporada. Eu tava mandando aqui, é um outro material da assessoria de imprensa do Bugre. Mas fica essa preocupação, viu, o Júlio? E, Carlão, é mais um fato curioso, né? Porque o Luiz Miguel, ele vai encaixar muito no perfil de reforços do Guarani. São jogadores que a gente não consegue trazer aqui pro ouvinte uma análise completa, porque nós conhecemos muito pouco. Por exemplo, o Luiz Miguel, profissionalmente, ele nunca jogou no Brasil. Profissionalmente, ele só jogou nos Estados Unidos, no North Texas e no Alverca, lá em Portugal. A gente sabe, o Pastano, ele tem uma abertura gigante em Portugal, né? Por isso essa enormidade de jogadores ou algumas contratações lusitanas, né? E chega o Luiz Miguel também como uma aposta, né? O Guarani necessita de jogadores de ataque, necessita de jogadores de velocidade pelos lados, precisa de um jogador de definição, porque perdeu um Caio Dantas, perdeu um Bruno Mendes, é aquela coisa. A gente espera que esses reforços, notadamente de Portugal, que sejam reforços de verdade, sabe? Porque ano passado
torcedor bugrino sofreu com tanto jogador ruim que veio, com tanto jogador que acabou prejudicando na campanha de recuperação do Guarani, sabe, alguns lances bizarros, né, infelizmente aconteceram. Então a gente espera que a diretoria do Guarani esteja trabalhando com muita responsabilidade, né. Esses reforços eles precisam ser pontuais, eles precisam ser assertivos, porque o Guarani não pode errar. O caixa do Guarani está vazio, o clube vivia um processo de recuperação, de repente um rebaixamento atrapalhou demais, né, e atrapalha a sequência do Guarani em busca de uma saúde financeira. Então a gente espera que a diretoria do Guarani, notadamente o Rodrigo Pastana, tenha muita responsabilidade com estas contratações. O torcedor tá de olho. E o Carlão, ele sempre fala uma situação que acontece nos dois clubes. Porém, a gente não tô querendo comparar, tá, Júlio? Pelo amor de Deus. Mas se você pega os nomes anunciados pela Ponte, você vê que são jogadores conhecidos, até falei com o Brigatti, de Série B de Campeonato Brasileiro. Vai, você tá 3. O Simon CRB, e ó, tô pegando desconhecido. O Simon CRB, Vitor Andrade no Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. E o Maguinho, tava jogando Série A no Atlético Goianiense. Aí você pega o torcedor do Guarani pega os reforços. Aí vê lá, com todo respeito aos jogadores, tá? Os mais famosos são os que passaram aqui. Aí você pega Matheus Sarará, quem que é? O torcedor não lembra. O próprio Luiz Miguel, não sei quem que é. Aí ele vai lá, Renan Bernabé. Nossa, até pra gente é difícil, imagina pro torcedor. Sim. Então assim, é como disse o Carlão, os nomes contratados serão nomes que da realidade do Guarani. Série C de Campeonato Brasileiro. E aí que a gente deseja sorte ao departamento de futebol, que esses nomes de liga encaixe. Porque se der errado... E outra, a responsabilidade, né? Que os diretores saibam que eles estão trabalhando num grande clube, diante de uma torcida que está sofrida, diante de uma torcida que exige explicações também por um rebaixamento. Agora há pouco entrevistamos o Brigatti. É claro que a bola para frente é importante, pensar daqui para frente é essencial. Mas o que aconteceu ano passado aqui em Campinas, e agora o caso é o Guarani, foi imperdoável, tá? Imperdoável. Por isso a diretoria não tem o direito de errar. E por isso a gente pede, até em nome do torcedor bugrino, muita responsabilidade com relação à contratação. Muita responsabilidade. O Guarani não é brincadeira, gente. O Guarani é campeão brasileiro, o Guarani não pode ficar na Série C. Então, muita responsabilidade, principalmente com estas apostas. Que deem certo. Muito bem. Bom, o Wilson da Rocha aqui ficou bravo porque ele queria saber do jogador que estava acertado só pra Série C. Wilson, o nosso tempo hoje era curto. Na próxima a gente confirma pra você. Um jogador que está vindo só pra Série C. Mas aí a Série C é só em abril. O Wilson e outra. A gente vai perguntar, né? Falar, não posso falar. É isso. Ô, Wilson, dificilmente ele vai abrir, entendeu? Não vamos sofrer por antecedência. Falo isso todo dia pra Vanessa. O Samuel tá chegando também. É verdade, o Samuel é ex-Vitória. Tá chegando no Guarani. Sim. Inclusive, a informação que nós temos é que ele já tá por aí. Sou motorista de aplicativo, temos uma rivalidade com os taxistas. Ixi, então, em resposta ao mineiro, vou cravar hoje. Vai chegar o Danilo Barcelos e um zagueiro gringo, Renato. Foi bem, criativo. Muito boa a entrevista com o Brigatti. O Wagner de Hortolândia tá mandando aqui. Muito bem, JN chama o homem na chincha. Parabéns, a única informação que temos do Guarani é que até agora o técnico tá lançando um filme. Calma, Cristiano Salvione. Tá zoando o Chico Bento, que era o Maurício Souza, mas são Maurício Souzas diferentes. Aliás, esse é o Maurício Souza da Turma da Mônica, é histórico, tá? Um dos grandes nomes da história da cultura. Meu Deus. Corinthians não vai contratar ninguém, Fábio Scheibe. Me ajuda aí, manda aqui o Ademir Pazetti. O Corinthians não tá agitando muito o mercado, não. Tá botando todas as fichas no time que terminou o campeonato do ano passado com 9 vitórias consecutivas e na permanência do Ramon Dias também, o treinador, né? Além de renovações, como do Romero, do Maicon também. Mas o Corinthians não deve abrir os cofres agora aí no início do ano, viu, Julião? O nosso ouvinte Antônio tá perguntando se você já fez alguma obra parecida com o Cândido Portinari. Tentei, mas não logrou êxito. Eu não sou bom com os pincéis. Abraço pro Alexandre. Dizem que paixão não tem limite. Assistir a entrevista do Brigatti no YouTube foi um verdadeiro encontro com ídolos para alguns aí. Faltou a musiquinha do Coração, Alexandre, Nova Europa.
Valeu. Abraço pra vocês, até o Valeu, Arena, hein? 4 horas. sextou, 4 horas graças sem a Arena Deus. hoje? Tem, né? Se não mudou. Júlio estará entre nós? Ele tem participado bastante, né? Vamos ver. Ele fica rodeando aqui. Essa semana tá tranquila. Tá boa. Percebeu. Graças a Deus. Isso, mas sempre com notícias quentinhas no Globo Sempre, Esporte, né? sempre, no ge.globo/Campinas. Grande abraço, viu, Fábio Scheib? Sempre uma honra. Valeu, Júlio. Até o Arena. Grande abraço, bom fim de semana a todos. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. 22 estados podem ter chuvas intensas hoje, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Existe alerta de pancadas intensas para o centro-oeste, o norte, o nordeste e o sudeste. Pode haver ventos de até 100 km por hora no Rio de Janeiro, no Maranhão, em Minas Gerais, na Bahia e no Espírito Santo, onde passa de 1.000 o número de pessoas fora de casa em razão dos temporais. Linhares é uma das cidades capixabas mais afetadas. O município teve o maior acumulado do estado em 24 horas. Na região,